Então, na aula de hoje, nós iniciaremos aí com o Estado Novo, um dos últimos períodos da era Vargas, dessa era de 15 anos, de 1930 a 1945, percebendo justamente a configuração do Estado Novo, de 1937 a 1945, se diferenciando do período constitucionalista, que foi de 34 a 37, onde houve as eleições indiretas. Nesse período, justamente por causa do Plano Cohen, com o medo dos comunistas assumirem o poder e depois descobrir que foi uma farsa esse plano, foi justamente para o Vargas permanecer no poder, nós podemos fazer análise dessas duas imagens que nós podemos observar. A primeira, o enaltecimento e o culto à personalidade do Getúlio Vargas nesse período. Então, ele vai avançando justamente na propaganda e percebendo que é um dos meios de comunicação que faz com que se permaneça no poder e se ganhe popularidade. E, ao mesmo tempo, nesse período do Estado Novo, principalmente no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, nós percebemos um Vargas que se aproxima dos Estados Unidos. Inicialmente, o Vargas se aproxima do nazifascismo, né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, do Mussolini e do Hitler, justamente com essa proposta de enaltecimento da pátria, e no final nós percebemos que ele se aproxima dos Estados Unidos por interesses, né, políticos, econômicos, não diferentemente também quando ele estava associado à aliança da percepção do nazifascismo. Então, nós temos até a criação do Zé Carioca, que é um dos personagens brasileiros criados pelo Walt Disney, onde foi justamente o selo desse pacto entre Estados Unidos e Brasil, e também o envio de tropas militares para o combate na Segunda Guerra Mundial. Assim também como o investimento que os Estados Unidos fez para a usina de Volta Redonda, para grandes construções no Brasil, demonstrando essa aliança agora entre Brasil e os Estados Unidos. Então, é justamente o que nós iremos perceber na aula de hoje, esse terceiro momento da Era Vargas, né, de 1937 a 1945, conhecido como Estado Novo. Então, na aula passada, nós vimos o governo constitucional fazendo uma breve revisão, houve uma intensa agitação política e social, a nova Constituição que foi criada em 1934, essa Constituição que trouxe grandes avanços para a sociedade, principalmente na questão do voto secreto, a eleição indireta, porque a própria Constituição de 1934 previa que o próximo presidente da República não seria eleito por eleições diretas, mas sim por aqueles que estavam organizando a Constituição, lembrando que o Borges de Medeiros ficou em segundo lugar e o Vargas assumiu uma votação expressiva nas eleições indiretas e deu continuidade ao seu governo. Dentro do seu governo surgiram os grandes movimentos políticos a favor, contra, com novas ideias políticas, e dentre esses movimentos nós ressaltamos os integralistas, na pessoa do Plínio Salgado, né, a questão da pátria, Deus, família, os camisas verdes, os gritos de guerra na UE, que significava vem para o movimento, e em contraposição nós tivemos a Aliança Nacional Libertadora, que era justamente a busca por melhorias sociais de forma mais efetiva, de compartilhamento das terras, divisão das terras dos grandes latifundiários, lembrando que esse movimento da Aliança Nacional Libertadora foi perseguido pelo governo e foi colocado de forma que muitos dos intelectuais foram exilados, foram presos pelo Getúlio Vargas. Isso gerou a intentona comunista, que na pessoa do Júlio Carlos Prestes era justamente, intentona significa um plano desorganizado de enfrentar o governo. E ao não conseguir atingir os seus objetivos, a intentona foi desfacelada e ocasionou o Plano Cohen, que foi justamente divulgado nos jornais, nas mídias da época, que os comunistas iriam assumir o Brasil. Então, o Vargas, usando dessa estratégia, permaneceu no poder no governo ditatorial, que é chamado de Estado Novo, com medo das ações dos planos comunistas.
Posteriormente, descobriu-se que, na verdade, esse plano Cohen foi uma farsa do próprio governo, uma estratégia política para permanecer no poder. E é justamente a partir desse plano Cohen, que foi essa farsa, nós iremos perceber como é que o Vargas agiu no terceiro momento, que é chamado de Estado Novo, que são justamente as características da aula de hoje, né? O governo ditatorial, a instituição desse Estado Novo, a propaganda getulista. Ele percebeu que um dos meios de agradar a população e se tornar popular seria por meio da propaganda, não diferentemente atingindo o Ministério da Educação, os livros didáticos, os desfiles civis nas escolas, o mundo cultural, né, do teatro, da dança, da música, do samba, das expressões culturais dessa época, o grupo verde e amarelo, que nós iremos ver algumas características desse grupo, e aí, no segundo momento, já o Vargas vai perdendo força política, que é justamente o Brasil na Segunda Guerra, quando o Vargas declara o apoio aos aliados, né, se distanciando do, do pensamento, da ideologia nazifascista, mas lembrando que dentro do próprio governo Vargas, os vários ministérios existiam grupos que eram a favor e outros que eram contra. E, por fim, o fim do Estado Novo, né? Como é que o Estado Novo acaba rompendo-se a partir do momento que o Vargas abre para uma nova abertura política, os partidos que tinham sido perseguidos, agora eles voltam, e, ao mesmo tempo, surge nas ruas, até na pessoa do Luiz Carlos Prestes, surge um movimento chamado de queremismo, que são as pessoas que saem às ruas com grandes faixas, dizendo que querem Vargas no poder, né, o retorno do Vargas. Mesmo assim, os partidos que voltaram ao poder, principalmente o DN, eles têm medo do Vargas permanecer no poder, então eles impõem que ele renuncie de fato em outubro de 1945. E aí é onde acontece a renúncia e as próximas eleições acontecem posteriormente. Então, nós temos aqui o governo ditatorial e a instituição do Estado Novo, né? O que foi esse governo ditatorial e como é que se deu a instituição? Justamente foi no dia 10 de novembro de 1937, Vargas ele ordenou um cerco militar no Congresso Nacional, porque já tinha difundido para toda a população o plano Cohen, do comunismo assumir o Brasil. Então ele toma essa medida radical de fechar o Congresso Nacional, impôs o fechamento do Legislativo e outorgou uma Constituição autoritária para o país. Então criava-se uma nova Constituição, né, a de 1934, agora a de 1937, com leis mais rígidas. Iniciava-se o governo ditatorial da Era Vargas, conhecido como Estado Novo. Então, é justamente nesse período, nesse contexto de medo dos comunistas assumirem o Brasil, é que ele ganha impulso, ganha poder e institui essa nova Constituição de 37, fazendo com que, de fato, se consolide o Estado Novo. E aí nós temos algumas características políticas do Estado Novo, já que agora o governo é totalmente autoritário, tem os plenos poderes. Então nós temos um estado de emergência, foi proclamado, foi declarado um estado de emergência, ou seja, poderia se invadir casas, comércios, todas aquelas pessoas que o governo achasse que fossem contra a política nacionalista do governo Vargas e que fossem contra os princípios do governo vigente, eles deveriam ser perseguidos, exilados, presos, e todos os atos de Vargas, eles não estavam submetidos à justiça. Todas as decisões que ele tomasse, a justiça não poderia julgar essas decisões. Caberia, então, o próprio Vargas decidir o que era certo e o que era errado. Outra característica é o fim do federalismo, né, o fim da autonomia e das autoridades dos governantes dos estados. Então, os governos estaduais foram entregues ao comando de interventores da confiança do presidente. Algo que já havia acontecido no primeiro momento, de 1930, 1932, onde as elites de São Paulo ficaram insatisfeitas com os interventores mandados para São Paulo. A mesma coisa acontece agora no Estado Novo, agora de forma mais incisiva. Aqueles que o presidente Getúlio Vargas achasse de suma confiança, ele destituía os governadores eleitos
e colocava as pessoas, né, os seus interventores. Outra característica é a suspensão das instituições democráticas. Então, todos os partidos políticos eles foram extintos e as eleições democráticas suspensas. Né? Nesse momento, não se sabia quando é que se iria iniciar as novas eleições democráticas. Um fato que fez uma pressão para que se iniciasse a volta das eleições democráticas foi justamente o fim da Segunda Guerra Mundial, onde houve a intervenção dos Estados Unidos procurando apoio ao Brasil. Então, nós temos aqui justamente a propaganda getulista, como é que o Vargas cria mecanismos, meios para que a propaganda seja divulgada e essa propaganda seja, ao mesmo tempo, uma forma, um instrumento de trazer mais pessoas, mais aliados. Então, o governo Vargas cria, em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, chamado de DIP. É justamente esse DIP que vai fiscalizar aquilo que pode ser divulgado e o que não pode ser divulgado. Então, ele é encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação. Antes de ser divulgado no cinema, no rádio, no teatro e na imprensa, no jornal escrito, deve-se passar agora pelo governo essas notícias. Se as notícias forem contra o governo ou de denúncia ao governo, elas devem ser censuradas. Então, o rádio foi, nesse período, um grande veículo de comunicação das notícias, o cinema, ao mesmo tempo que houve essa censura, mas houve um investimento muito grande para a criação de filmes nacionais, o teatro, né, as peças nacionais, e também os veículos de imprensa, que eram os jornais escritos. Era responsável também pela produção do programa chamado A Hora do Brasil, e aí existe uma grande crítica, porque nesse programa enaltecia-se os grandes feitos por Vargas, pelo governo, e aí popularmente as pessoas chamavam esse programa de Hora do Brasil de Hora da Desliga, ou fala sozinho, porque já não aguentavam mais de ouvir tanto patriotismo, exaltação dos grandes feitos, então acabavam muitos desligando o rádio. Lembrando também que nesse tempo, a sociedade, nem todos também tinham acesso ao rádio, né? Apenas as famílias mais abastadas. Hoje, esse programa Hora do Brasil, nós temos a Voz do Brasil e temos a TV Brasil, que são órgãos financiados pelo próprio governo. Né? O governo vigente é quem estabelece a programação e investe na produção desses programas, tanto da Voz do Brasil como da TV Brasil. E aqui nós temos uma imagem muito interessante, que é do Maurício de Souza, onde tem aqui o Cascão, né? ele ouvindo o rádio, e aí começa aqui, agora a Voz do Brasil, ele naquela expectativa, e aí ele ouve a segunda mensagem, o Brasil pedindo socorro, né, por causa dos grandes aflitos, das grandes crises políticas, econômicas que o Brasil passa. E aí é uma charge interessante, e aí nós percebemos o poder dos meios de comunicação para influenciar a maioria das pessoas, né, a chamada massa, a população. Nós temos também os cartazes que apresentavam Vargas como o salvador da pátria. Nós iremos ver algumas imagens de enaltecimento, e nós vimos até lá no primeiro slide as crianças segurando a bandeira do Brasil e olhando para um personagem Vargas muito mais grandioso, com olhar sereno, como aquele que tinha a resposta para todas as soluções, todos os problemas vigentes no país. E tem essa charge muito interessante, que ao mesmo tempo que ele institui a Voz do Brasil, incentiva também a propaganda, nós vemos justamente a questão da censura por meio do DIP, que foi criado. E aí nessa charge, o próprio Vargas está aqui fazendo um pronunciamento, e ele diz: vocês ouvirão agora o melhor programa de rádio do país, a Voz do Brasil. Mas vejam só que os artistas e intelectuais da época, eles estão aqui de uma forma bem cômica, né? Eles estão todos aqui amarrados à sua boca, eles estão censurados. Então, tudo que for divulgado nos meios de comunicação, mesmo que haja investimento do governo, como no caso do cinema, do rádio, do teatro, dos jornais, eles devem passar por um processo de
de censura, se eles não forem de acordo com o governo. E até os próprios produtores, né, quem está aqui dirigindo, observando a fala do Vargas, quem está segurando aqui o microfone também, todos estão aqui amordaçados com um pano, né? Então eles só podem dizer aquilo que traz benefícios para o governo. Lembramos também das músicas que eram feitas nesse período, né? Os sambas que eram os sambas da boemia, que não falavam muito do trabalho nesse tempo, eles foram agora reorganizados para valorizar o trabalho, o desenvolvimento, o progresso, e isso tudo justamente com o apoio e com o apoio e a motivação do governo do Getúlio Vargas. Outra característica justamente são as propagandas, e é justamente nas propagandas que nós vemos o desenvolvimento da educação, né? A Escola Nova inicia-se em 1932, o principal expoente agora de transformação é o próprio aluno como sujeito que vai buscar o conhecimento, e ao mesmo tempo temos uma propaganda direcionada para que os grandes heróis nacionais, né, por exemplo, Tiradentes, que está aqui retratado, e os outros, tendo em vista que as crianças estão aqui também bem organizadas e com as bandeiras, com a bandeira do Brasil. Então, todos os cartazes, na maioria dos cartazes, sempre se aparece o rosto do Getúlio Vargas sorrindo, com um olhar que vai solucionar os problemas, tem a resposta para os problemas, e aqueles que estão em volta, principalmente as crianças aqui, segurando a bandeira, estão admiradas com essa personalidade. Então, nós percebemos um culto à personalidade, uma valorização aos heróis nacionais, que com uma interpretação dogmática. O grande problema não é não conhecer os heróis, é até necessário se conhecer. Mas o problema que nós nos questionamos hoje é a necessidade da problematização, de conhecer de fato o contexto histórico desses que foram ditos como heróis nacionais e por que foram criados nesse contexto, né, de valorização. Ali nós temos também o Benjamin Constant, dentre outros que nós podemos analisar nessa imagem. Temos também aqui uma aproximação do nazifascismo, né, porque tanto o Vargas no Brasil, o Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália e também o Stalin na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles usam justamente a propaganda como um meio de trazer as pessoas para o seu governo. E aqui nós temos justamente uma imagem do Hitler abraçando as crianças, as pessoas felizes. Quem assistiu, por exemplo, também o filme O Menino do Pijama Listrado, nós percebemos como existe esse culto à personalidade do Hitler, e não diferentemente no Brasil, nós temos justamente aqui o Vargas, né, todas as propagandas direcionando para um estado de progresso, de felicidade, de desenvolvimento e de culto à personalidade. E aqui nós vemos também nessa imagem de divulgação, né, a pessoa do Vargas, justamente as pessoas que estão ali em voltas, estão felizes com o seu governo, né, não estão descontentes, não aparecem cartazes ou fotos com descontentamento, mas apenas com apreciação, com alegria e com entusiasmo desse período. Nós temos justamente a questão desse enaltecimento, né, alguns slides eles pularam aqui um pouquinho, e aí nós voltando para a questão da propaganda, nós perceberemos que houve também uma iniciativa no Ministério da Educação. Como é que a educação desse período estava organizada? E a partir desse momento, nós percebemos o Ministério da Educação, alguns tópicos que nos ajudam a entender como é que a educação ela é direcionada. A educação ela não é neutra. Desde os períodos antigos, ela tem uma intencionalidade, né? Surgida no Egito Antigo, já tem uma intencionalidade dos escribas que vão ali traduzir, colocar para as posteridades a questão religiosa e a questão política. Nesse período, a educação está em efervescência, né? O modelo tradicional de educação está sendo questionado, está se colocando também o início
da Escola Nova, a partir de 1932, e com o Estado Novo, nós temos aqui uma supervalorização da nação, do nacionalismo, e também na pessoa do Getúlio Vargas. Então, por meio dele, tornou-se obrigatória a adoção pelas escolas de diversos instrumentos que difundiam a ideologia governista entre os estudantes. E aí nós temos que tipos de ideologias são essas? Alguns exemplos. A instituição da disciplina de moral e civismo, que é retomada lá em 1964 a 1985, na ditadura militar do Brasil. 1990, quando eu já fiz o ensino fundamental e médio, já não existia mais essas disciplinas, mas elas são colocadas a partir desse período do Estado Novo e retomadas na ditadura militar. Também as aulas de coral, com repertório musical totalmente nacionalista, valorizando os hinos nacionais, o hino da independência, o hino da bandeira, né, o hino nacional. Então, existe a formação das filas, a constituição ali dessa exaltação a partir dos corais, da música, a realização de desfiles e paradas estudantis nas comemorações de datas cívicas. Até hoje nós temos os resquícios com o 7 de setembro, sempre se faz os desfiles, todos os anos. A adoção de livros didáticos que promoviam o culto à personalidade de Getúlio Vargas e a exaltação do governo. Então, até os próprios livros didáticos, eles seguem o seu contexto, eles não estão fora do tempo. Né? Daqui a 10, 15 anos, os historiadores futuros irão tecer duras críticas sobre a formação dos livros didáticos de hoje. Assim como nós percebemos a construção dos livros didáticos que enalteciam o Getúlio Vargas e a exaltação do seu próprio governo. Lá no filme, O Menino do Pijama Listrado, as crianças também eram orientadas, através dos livros didáticos, ao culto à personalidade do Adolf Hitler. Né? Então, tem um diálogo muito interessante nesse filme, de um que não está ali apenas absorvendo os conteúdos, mas questionando os conteúdos. Enquanto a sua irmã está apenas absorvendo os conteúdos e valorizando o culto à personalidade do Hitler. Né? É um filme muito interessante, e aí nós percebemos como aqueles que estão no poder, eles fazem, né, os meios, os mecanismos necessários para colocarem também as suas ideologias, né? Ideologias no sentido aqui de enaltecimento do próprio culto à personalidade. Nós temos nessa imagem a imagem do culto à personalidade ao Getúlio Vargas. Vejam só como é que estão aqui os rostos, o olhar das crianças aqui, a bandeira do Brasil sempre presente, né? Ordem e progresso, positivismo aqui também tem o seu papel importante, mas lembrando que não é o mesmo positivismo da França, né? Tem as suas conotações, diversos positivismos, mas ao mesmo tempo colocando o patriotismo, né? Ser patriota, enaltecer a nação, já que o Vargas tinha destituído até os governadores, houve a queima das bandeiras dos governos em praça pública, num movimento cívico que o Vargas aparece, simbolizando que ele está acima, que está organizando e direcionando a nação. Então, os partidos políticos foram extintos e, ao mesmo tempo, também os governadores já não tinham mais poderes nos seus estados. Era o presidente o único a ser o salvador da pátria, né? Como se coloca justamente nessa imagem. Mas o próprio olhar e o jeito de se coloca como sereno, como amigo, como próximo dos trabalhadores. É outra característica aqui também que nós podemos encontrar no governo de Getúlio Vargas. Também, já que ele tinha atingido os meios de comunicação e o Ministério da Educação, nós temos o mundo cultural, os grandes intelectuais da época, né? O Vargas vai conversando com esses intelectuais, trazendo para os seus ministérios, como Oswald de Aranha, que acaba sendo ministro das Relações Exteriores no governo Vargas, e aqui nós temos dois exemplos, né? O Vargas obteve a colaboração de intelectuais, artistas e formadores de opinião, conseguindo a adesão, por exemplo, do sociólogo Oliveira Viana, que é um dos principais sociólogos brasileiros quando nós estudamos a sociologia no Brasil,
e o jurista Pontes de Miranda, que são os grandes intelectuais da época, formadores de opinião, tem grande influência, e o Vargas vai abarcando, vai trazendo para o seu governo também esses grandes intelectuais. No mundo da cultura, né, nós já até analisamos em uma aula anterior sobre uma música do Ataúfo Alves e do Wilson Batista, porque o samba é representado a boemia, a vida boa, a vida do não trabalho, e aí uma das composições se colocava justamente nessa direção da boemia. Depois do DIP, né, de se analisar a música é totalmente recomposta, e é recomposta justamente enaltecendo o trabalho, o progresso, a pátria, o desenvolvimento da cidade. Lembrando que nesse período também as grandes cidades estão numa efervescência industrial, elas estão se configurando também a partir da indústria. Na área da música popular, o governo encomendava canções com letras favoráveis à sua política a compositores famosos, né? E os compositores famosos dessa época, nós temos dois, o Ataúfo Alves e o Wilson Batista, né? Um compositor de verdade, como se diz aqui nessa imagem que nós encontramos. Outra característica é quando houve o aniversário do Getúlio Vargas, já que ele era a personalidade mais importante da nação nesse período, foram criadas algumas músicas, e aí nós temos um trecho do samba Salve 19 de Abril. E justamente nas letras de música, nós percebemos também mais um culto à personalidade, né? Tem um trecho que diz: se veio ao mundo, foi Deus quem quis. O timoneiro que está com o leme do meu país. E para que siga rumo certo o meu Brasil, Deus lhe dê muitos 19 de abril. Então, foi justamente no aniversário do Vargas que ele foi homenageado com esse samba, justamente colocando, mais uma vez, ele no centro, né, no centro político do governo brasileiro. De outra característica, nós percebemos essa centralidade muito forte do Vargas, e atrelado também aos ideais do nazifascismo. Agora isso já começa a se desconfigurar na história mundial, a partir do Brasil, né, da participação do Brasil na Segunda Guerra. E aí nós vimos também, quando estudamos a Segunda Guerra Mundial, os países do eixo contra os países aliados, né, os do eixo Alemanha, Itália e o Japão, os aliados, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a Alemanha ali tenta invadir diversas vezes, tenta invadir a Inglaterra, não consegue, também é fracassado na invasão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí se cria essa divisão. O Brasil inicialmente está atrelado aqui ao nazifascismo da Itália, do Mussolini e da Alemanha, ou seja, os países do eixo. Nós vimos até na pessoa do Plínio Salgado, movimento é, do movimento dos integralistas, muito parecido com, com o Hitler, com o exército, com essa questão do patriotismo exacerbado, e, num segundo momento, houve-se a necessidade dos Estados Unidos dialogarem com o Brasil. E é a partir desse segundo momento que o Vargas ele vai deixando os países do eixo, né, como apoio, e se torna favorável aos países aliados, né, os Estados Unidos também por investirem muito, pesadamente, investindo na usina de Volta Redonda e outras construções, trazendo dinheiro para o Brasil. Então, o governo procurou manter uma posição de neutralidade na Segunda Guerra Mundial, e aí no governo nós havia simpatizantes do eixo, também como simpatizantes dos aliados, que eram os ministros do Getúlio Vargas. Nós tínhamos a pessoa do Plínio Salgado, por exemplo, que era muito simpatizante do eixo, e o Oswald de Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores, ele era simpatizante dos países aliados. Então, nós temos aqui o quadrinho mostrando a divisão desses países do eixo e os países aliados, e uma revistinha em quadrinhos, justamente falando do comandante brasileiro, né, justamente quando o Vargas decide se aliar aos Estados Unidos por interesses econômicos e políticos, e aí cria-se rivalidade com a Alemanha, né, onde os alemães também acabam causando prejuízos
para os submarinos brasileiros. E, assim, em 1941 existe esse apoio, né, aos aliados, que são justamente a Inglaterra, a França, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O governo brasileiro começa a fazer esses acordos internacionais para apoiar os aliados. E aí, posteriormente, é criada a figura do Zé Carioca, que nós vimos lá no primeiro slide. Ele forneceu minério de ferro para os países aliados e permitiu que militares norte-americanos fossem enviados para as bases militares no Nordeste brasileiro. Em troca, os Estados Unidos, né, recebeu investimento dos Estados Unidos para o financiamento da construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Então, uma mão lava a outra, né? O Brasil forneceu os minérios de ferro, os soldados necessários para enfrentar os países do eixo. Em contrapartida, os Estados Unidos fornecem dinheiro, né, um financiamento muito gordo para a construção da usina de Volta Redonda. E aí, em fevereiro de 1942, né, os submarinos alemães torpedearam e afundaram 9 navios brasileiros. Né, a revolta aqui por o Brasil ter se aliado aos países, aos Estados Unidos. Em 31 de agosto de 1932, o governo brasileiro decretou a guerra às potências do eixo. Né? Então, a partir de agosto de 42, de fato, o Brasil já estava, inicialmente se posicionava neutramente, era neutro, mas agora, de fato, ele já declarou apoio aos aliados. E em 1944, partiram para lutar na Itália as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. E é justamente o que retrata nessa revista em quadrinhos. Né, agora nós temos o Exército Brasileiro entrando definitivamente na guerra a partir de 1944. E nós temos, já que o Brasil se alia, né, e toma um partido, a grande crítica daqueles que estavam nos movimentos contra o Getúlio Vargas, eles diziam o seguinte: se a liberdade foi definida lá fora, né, ao apoiar os Estados Unidos e não apoiar mais os países nazifascistas, que fosse respeitado também aqui dentro. Então, a pressão crescente levou o governo a marcar para 2 de dezembro de 1945 a realização das eleições gerais. E aí nós percebemos que essa realização seria em dezembro, mas no mês de outubro o Vargas é deposto, porque com a criação dos novos partidos, com a volta dos partidos políticos, muitos pensaram que se ele já deu o primeiro golpe com o Plano Cohen, poderia também haver uma conspiração do próprio governo Vargas para permanecer no poder. E aqui vocês têm uma imagem, né, justamente do Zé Carioca, criado pela Walt Disney, já que houve essa aliança entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos agora um personagem, né, na figura do papagaio, um personagem de desenho animado, e os desenhos animados induzem muito as crianças, isso ajuda na questão da propaganda. Por isso foi criado esse personagem tipicamente brasileiro. E aí na imagem ele está aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, no ano de 1944. Então, com esse fim do Estado Novo, nós temos a abertura política, né, em fevereiro de 1945, fixou o prazo para a eleição presidencial e concedeu anistia ampla a todos os condenados políticos, aqueles que tinham sido exilados, tinham sido presos, tinham sido perseguidos pelo governo Vargas, agora foram perdoados e poderiam voltar às suas casas, às suas regiões de origem. E assim renascia essa vida partidária. E aí os principais partidos políticos, eles voltam, né, podendo agora colocar os seus candidatos para as novas eleições. Nós temos a União Democrática Nacional, a UDN, o Partido Social Democrático, o PSD, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, o Partido Social Progressista, o PSP, e o Partido Comunista no Brasil, que foi criado em 1922, e esse foi um dos mais perseguidos, né? Sempre esteve na clandestinidade, né, perseguido pelo governo que era vigente. Do lado esquerdo, nós temos uma imagem
mostrando o tanto de partidos políticos que foram criados posteriormente, alguns que ainda permanecem, e levantando a reflexão que nem todos aqueles que pertencem a determinado partido político não necessariamente representam a ideologia, o sentido daquele partido político. Fica essa indagação, né, essa provocação sobre a questão da diversidade dos partidos políticos, né, tanto esses que foram retomados nesse período, como os demais que estão surgindo. A cada dia tem sempre a criação de novos partidos políticos. Essa questão do Vargas de reassumir a reabertura política, que foi até uma estratégia, ao mesmo tempo que ele viu que não poderia mais permanecer no estado de ditador do país, ele mesmo decreta a reabertura dos partidos políticos. Existe um movimento popular, que é até ajudado pelo Luiz Carlos Prestes. O próprio Luiz Carlos Prestes, que foi perseguido na intentona comunista, ele quer também o Vargas no poder, né? Justamente pelas leis trabalhistas, os trabalhadores ficam com medo de perder os seus direitos alcançados, o salário mínimo, a carteira assinada, a carteira de trabalho, dentre outros benefícios que não haviam antes. Então surge um movimento nas ruas, um movimento popular chamado de queremismo. Queremos Vargas no poder. As pessoas saíam nas ruas. E é justamente aqui nós podemos perceber também a característica das vestes das pessoas desse período. As pessoas das camadas mais populares, elas saíam nas ruas de terno e gravata. Era uma lei instituída também no Rio de Janeiro, em São Paulo, que até as pessoas que não saíssem nesses trajes seriam multadas. Nas eleições marcadas para 2 de dezembro de 1945, nós tínhamos 3 candidatos para a eleição, né, o general Eurico Gaspar Dutra, do PSD e PTB, e aí era justamente esse candidato que o Getúlio Vargas apoiava, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e o engenheiro civil Iedo Fiuza, do PCB. As eleições seriam no dia 3 de dezembro de 1945. Mas os partidos que retomaram, e a UDN principalmente, tinham medo do Vargas ter outro plano de ação para suspender os partidos políticos. Então, a palavra derivada dos gritos populares, de queremos Getúlio, né, as ruas insuflavam, gritando queremos Getúlio, colocando as faixas, chamou-se então de queremismo. Era apoiado pelos membros do PTB e do PCB. Aí se dizia, uma anedota popular, dizia que o próprio Vargas falava, né, meu candidato é o Eurico, mas se houver oportunidade, eu mudo de letra, eu fico. Né? E aí, justamente isso, esses movimentos populares causaram medo nos demais partidos. Então, vejam aqui, nessas imagens, várias pessoas, né, nessas manifestações, querendo a permanência do Getúlio Vargas no poder. Tanto nessa imagem direita, como na imagem esquerda, vários cartazes com o nome Getúlio, salve o presidente Vargas, Getúlio, Getúlio, queremos Getúlio no poder. Então, nesse movimento, nós temos a renúncia do Vargas, que foi uma renúncia forçada. Né? Os setores de oposição concentrados na UDN temiam que Vargas impedisse a realização das eleições presidenciais e continuasse no poder. Então, com esse medo, e o medo também num novo plano COI, né, uma estratégia política, no dia 29 de outubro de 45, as tropas do Exército, lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, cercaram a sede do governo e obrigaram Vargas a renunciar. Então, ele foi obrigado em outubro, as eleições seriam em dezembro, mas o medo era tão grande que ele renunciou no dia 29 de outubro de 1945. E aí quem assume é justamente o então presidente do Supremo Tribunal Federal, que assumiu a presidência da República, né, de forma temporária, até que as eleições acontecessem em dezembro, que foi o José Linhares. E aí, assim, nós percebemos e entendemos o fim do Estado Novo, né? O Estado Novo, que inicia no dia 10 de novembro de 1937, ele finaliza justamente por essa pressão da UDN para que o Vargas saia imediatamente do poder
e entre justamente o José Linhares, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aqui nós temos um jornal da época, né, o Jornal do Brasil, temos vários jornais, Jornal da Manhã também muito importante nesse período, o Jornal do Brasil, terça-feira, 30 de outubro de 1945. Aí a manchete principal do jornal era o seguinte: renunciou o presidente Getúlio Vargas, reunião dos generais com a presença do brigadeiro Eduardo Gomes e do general Dutra, uma proclamação do general Góes Monteiro, assumirá a chefia do governo o ministro José Linhares, né? Substituídos os ministros de Estado. Então, foi uma notícia de repercussão nacional e uma esperança para a volta da democracia, né? A democracia que tinha sido abarcada aí por esse período ditatorial do Estado Novo de Getúlio Vargas. E assim, nós terminamos essa aula justamente com esse mapa mental, né? Uma das dicas de estudo é, quando estamos escrevendo um livro, lendo um livro, elaborarmos justamente esse mapa mental e elaborarmos mapas mentais do conteúdo, né? E esse mapa mental ajuda muito aquilo que nós discutimos no capítulo 6, embora esse mapa também traz o retorno do Vargas, que foi de 1951 a 1954. Mas nós vamos nos atentar justamente esse primeiro momento, né, a divisão da era Vargas, que foi o governo provisório de 1930 a 1934, onde os generais, o exército colocam Vargas no poder, o governo constitucional de 34 a 37, que é a nova constituição criada por Vargas, e a constituição que está justamente colocando alguns benefícios para os trabalhadores, e o Estado Novo, que foi o que nós vimos na aula de hoje. Então, temos aqui um balãozinho do Vargas. Lembro que no governo provisório, né, que foi o primeiro governo dele, houve a Revolução de 1932 em São Paulo, as pessoas ficaram revoltadas, principalmente a elite, por causa do interventor que ele tinha colocado em São Paulo, e, ao mesmo tempo, a morte daqueles 3 jovens que fez com que explodisse a Revolução de 1932, que foi sufocada pelo exército do Vargas, do governo, né? O Código Eleitoral, né, que mesmo que já havendo o Código Eleitoral em 1933, as primeiras eleições, a primeira prefeita do Brasil foi eleita em 1926, mas já valorizava o voto feminino, e a partir do Código Eleitoral é que se criou a justiça eleitoral que nós temos hoje, né? Os títulos, a consolidação da busca contra a corrupção na hora da votação, e também ele nomeou os tenentes, né? Os tenentes que iriam supervisionar os governadores da época, e valorizou o café, né? Lembrando da crise econômica de 1929, não se tinha mais como vender o café para fora, então estocou-se o café para que o preço não caísse dentro do Brasil. Então, muitas sacas foram queimadas para que o preço permanecesse nesse patamar, né? Não se poderia doar o café, porque isso seria um prejuízo para a economia brasileira. Já no governo constitucional, que foi o segundo momento do Vargas, de 34 a 37, nós temos o voto secreto feminino, um avanço muito grande, a Aliança Nacional Libertadora e os integralistas, a Aliança Integralista Brasileira, né, na pessoa do Plínio Salgado, a Intentona Comunista, que foi esse movimento de ir contra o governo, mas foi sufocado, porque o próprio termo intentona significa desorganização, né? O Luiz Carlos Prestes é um dos principais representantes da Intentona Comunista, e o Plano Cohen, que foi justamente uma estratégia do governo para permanecer no poder, dizendo para a população que os comunistas já tinham um plano fixo, né? Um judeu, né, chamado Cohen, era o principal representante que iria agora assumir o poder do país. Então, o Vargas, a partir daí, ele vai para o terceiro momento, que é o Estado Novo. E aí, no Estado Novo, nós temos o fechamento do Congresso, né, e a ditadura fascista, que nós vimos justamente o estado de sítio, a questão do federalismo, destituir os governadores, queimar todas as bandeiras dos estados,
valorizar apenas a bandeira nacional, a criação do DIP, que é justamente o órgão de investigação que vai censurar aquelas propagandas, a rádio, os filmes, o teatro e as notícias do jornal impresso, né, tem essa característica de censura. Promoveu a industrialização brasileira, também nesse período que vão se criar e se valorizar a indústria e o desenvolvimento das cidades. E também, nesse último período desse mapa mental, nós retomaremos esse mapa mental para discutirmos justamente de 1951 a 1954, que é o último período da era Vargas, né, a criação da Petrobras, né, o petróleo é nosso, a criação do BNDE, a oposição da UDN, mais uma vez a UDN aqui, e o suicídio em 1954. Então, por aqui nós finalizamos o capítulo 6, fazendo essa memória nesse último slide, e na próxima aula nós já iniciaremos o capítulo 7, com a Guerra Fria, né? Cessou-se a guerra em 1945 com aquela atrocidade das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? Os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki sem necessidade, porque já estavam ganhando a guerra. E nesse período de Guerra Fria, nós chamamos de um desenvolvimento tecnológico, uma briga, uma disputa entre as duas grandes potências. De um lado, nós temos aqui os Estados Unidos da América, né, representando o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, e do outro lado, nós temos aqui as ideias contrárias, que é o comunismo representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a partir do Lenin, do Stalin, e nesse período de cessar guerras, né, a Alemanha totalmente destruída, mais uma vez, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha também foi destruída, agora as principais atrocidades estão ligadas também à questão das atrocidades do Hitler contra os judeus, mas nós temos também a Guerra Fria, que é justamente o cessar guerras no campo de batalha, mas a criação de grandes tecnologias. Né? O homem vai à Lua na década de 1960, o grande desenvolvimento bélico também, a produção de armas escondidas, tanto dos países capitalistas, como dos países ditos como comunistas. Então, nós iremos ver justamente na próxima aula o confronto de ideologias, né, ideologia capitalista e ideologia comunista, e as grandes guerras e revoluções, né, a Guerra da Crimeia, por exemplo, dentre outras guerras. Então já fica o convite para vocês lerem o capítulo 7, para que nós, quando iniciarmos a próxima aula na próxima semana, se possa também mandar os questionamentos, as dúvidas. E aqui, justamente nessa imagem, né, os generais aqui do Estados Unidos, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós temos o principal, a principal identidade aqui da bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, o martelo e a foice. O martelo representando aqueles que trabalhavam dentro das fábricas e a foice os trabalhadores que trabalhavam no campo, né, usando a foice. E do outro lado nós temos a bandeira dos Estados Unidos. E para finalizar, temos aquilo que nós utilizamos como fonte de pesquisa para nossa aula, que é a História, Sociedade e Cidadania do Alfredo Júnior Boulos, né, historiador, produtor de livros didáticos, o próprio livro didático que nós utilizamos, da Patrícia Ramos Braich, História das Cavernas e Terceiro Milênio, e a História Global do Gilberto Coutrin, assim como as imagens, charges, mapas mentais encontrados no Google. Né, mas convido também os alunos que desenham muito bem a produzirem os seus mapas mentais. Não necessariamente precisa ser os desenhos, né, pode-se colocar em quadros, mas também incentivando aqueles que gostam de desenhos, como o Alisson Pedro e demais estudantes que gostam muito de desenho, podem se produzir também esses mapas mentais, que vai ajudar muito até na resolução de questões de vestibulares, do Enem, para conhecimento, que é o mais importante, fazermos essa interligação, né, interdisciplinariedade com as outras disciplinas. Então, o domínio de conteúdo é muito importante, e só vai fazer com que a gente alargue cada vez mais o nosso conhecimento. Então, nós nos encontraremos na próxima aula, justamente sobre a Guerra Fria,
o confronto de ideologias e a guerras e revoluções. Então, até a próxima aula, na próxima semana, nesse mesmo horário, onde estaremos iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 7 do nosso livro.